Boa noite, gente. Muito boa noite para vocês. Hoje é boa noite mesmo. Já são quase 10h30. Hoje eu vou fazer uma leitura mais extensa, mas a reflexão é curta. Eu vou ler para vocês em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o seu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Pois bem, esse texto do endemoniado gadareno está nos evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São o evangelho de Mateus, Lucas e Marcos. Que esses evangelhos, eles contam uma variedade de histórias e que todos eles contaram, a maioria contou tudo, sabe? Com alguns detalhes, né? E o evangelho de João é diferente, porque o evangelho de João fala de Jesus como Deus, que ele é Deus homem. Ele ressuscitou e seu corpo está lá. Ele está sentado à direita do Pai, mas ele não é só espírito, ele também tem corpo. E o que eu ia dizendo mais para vocês, a leitura foi extensa, mas eu não vou demorar na reflexão. Quando ele fala com Jesus aqui, com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Olha, você imagina o quanto esse homem sofreu. Porque ele aqui fala que Jesus perguntou ele o nome dele, ele falou que era legião. E geralmente uma legião de soldados são 2.000 soldados. E eu não sei qual é deles que fala de 2.000, era mais ou menos 2.000. Então, o sofrimento dele, ele não ficava preso nem com correntes, ele quebrava tudo.
e morando em sepulcros. Gente, meu Deus, é um tormento muito grande. É um tormento muito grande. Se fosse hoje, as pessoas pensariam que ele estava louco. Ah, aquele ali é um doido, é um louco. Eles não iam nunca imaginar que era uma possessão demoníaca, né? E aí há uma diferença entre loucura, que é um transtorno mental, e a possessão é diferente, né? Então, quando os porcos desceram no despenhadeiro e morreram afogados, né? O dono dos porcos foi à cidade e veio gente com ele ver o que foi que aconteceu. E eles pediram a Jesus que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. A preocupação deles era eles estavam preocupados com prejuízos financeiros, porque eles viram, e aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que eu deixasse estar com ele. Não é isso, não. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus. Então as pessoas valorizam mais as finanças do que a vida de um ser humano. E também eles queriam que Jesus saísse de lá para não dar mais prejuízo, né? Podiam ter ficado felizes de ver o homem restaurado, eles conheciam esse homem anteriormente. E em vez de ficarem cheios de alegria pelo fato do homem ter sido restaurado, totalmente restaurado. Não, a preocupação foi o prejuízo financeiro. Outra coisa também que acontece sempre, às vezes tem uma pessoa na rua assim, jogadinha, e todo mundo zomba daquela pessoa, e de repente, uma pessoa assim jogada mesmo. Tem homens que ficam na sarjeta, jogados na sarjeta, vencidos pelo álcool. E aí, drogas, né, ilícitas, porque o álcool é uma droga, mas não é considerada ilícita. E então, essa pessoa conhece o Senhor Jesus e é transformada. E as pessoas acostumadas a vê-lo jogado, elas criam problemas. Elas queriam que aquela pessoa ficasse dominada pelo mal. E Deus, o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, não só aqui e agora, mas futuramente, né? Então, era isso. E aí ele quis seguir Jesus, mas Jesus achou por bem que ele ficasse na cidade, porque a Gadara ficava perto de Decápolis. Decápolis era um grupo de 10 cidades que havia. E aí ele falou, você vai ser um missionário, um evangelista. Vai e conta para eles o que Deus te fez. Gente, o evangelho é tremendo, é maravilhoso. A gente vê, quase sempre, a gente ouve de pessoas que
que foram transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus, sabe? Mas tem muita gente contra. Tem muita gente que trabalha para impedir que o Evangelho seja pregado. Mas na palavra está escrito que se nós não falarmos, as pedras clamarão. Então, uma boa noite para vocês. Uma boa noite eu desejo para vocês. Que vocês procurem conhecer cada dia mais o Evangelho de Jesus. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho do Deus Altíssimo.